Olá, trabalhador, humilde, leal, meu convidado de hoje natural de Santa Maria, filho do seu Eliseu e da dona Vitória, técnico em administração de empresas e jornalista. É na comunicação que o marido da Magda encontrou sua vocação. Pai do João é uma voz conhecida nas principais rádios do nosso estado. Atualmente é apresentador e narrador na Rádio Bandeirantes, na Rádio Felicidade. Hoje teremos uma conversa de peso com o gigante do Vale, Marco Giovanni Couto, Marcos Couto. Que história é essa de Marco e Marcos, hein? Sempre achei que era Marcos Couto, Marcão. Marcão, bem-vindo para essa conversa de peso. Cara, te agradeço imensamente pelo convite e dizer para ti que o Marcos Couto, ele vem da minha ida para a Rádio Bandeirantes em 1997. Ali o Cláudio Quintana Cabral, já falecido, me disse: Marcão, nós temos que fugir dessa cacofonia. Então, a partir de agora, tu não é mais o Marco Couto, tu é o Marcos Couto. E se lá em São Paulo nós temos o Luciano do Vale, que Deus o tenha, também já falecido, aqui tu serás o gigante do Vale. Então ficou o Marcos Couto e já ganhei também a alcunha de gigante do Vale. Foi o Cláudio Cabral que te deu esses dois nomes, então. O Cláudio Cabral e o Cristiano Silva, que hoje está na Rádio Guaíba, que... E chega, né? Rebatizaram, porque tá batizado. Está batizado, porque na época tinha o Mário Lima, que era o amigo da galera, o Paulo Branchi, que hoje é um grande narrador lá em Santa Catarina, Rádio Guarujá, Rádio CBN, Eldorado, grande nome, a grande voz do rádio esportivo de Santa Catarina, era o Paulo Branchi com a cara pintada de emoção, e eu precisava de alguma coisa. Então, tu és o gigante do Vale e ficou. E lá se vão 23 anos. Natural de Santa Maria, como é que tu veio parar aqui, hein? É uma relação engraçada, sabe? Porque nasci em Santa Maria e, ao nascer em Santa Maria, meu pai era ferroviário, uma família de ferroviários, isso lá em 1968, logo veio uma crise muito forte no setor que obrigou meu pai a migrar. Migrou aqui para o Vale dos Sinos, migrou para Esteio e conta o pai que com 6 meses de idade eu já estava aqui por Esteio e pela região do Vale dos Sinos e nunca mais saímos, exemplo de outros tantos que vieram do interior em busca de uma melhor condição de vida, de desenvolvimento na capital, na região metropolitana. Como é que veio a paixão pelo rádio, Marcão? Tu sabe que a paixão pelo rádio, sabe que na verdade eu sempre gostei muito de rádio, mas eu pensava em um rádio, que era o rádio praticado na época pelo Cal de França, pelo Vitor Ivo, pelo Lucindo Amaral, por outros nomes, grandes nomes aqui do rádio da região, que era um rádio mais popular. Eu sonhava em ser um comunicador popular, mas aí a minha vinda para o rádio, a Rádio Real de Canoas, a Rádio Progresso 1530 de São Leopoldo, a Rádio Progresso 900 AM em Novo Hamburgo, ela se deu por conta do esporte. Não, o lugar que temos para ti aqui é o esporte. Conseguiu logo um espaço? Foi garimpar logo esse espaço, mano? Olha, eu comecei em 1989 no rádio, e lá se vão 31 anos vivendo dessa paixão, dessa cachaça, dessa loucura. Eu começo numa equipe de esportes pequena, do Fernando Camargo, que hoje é chefe de esportes, está em Tubarão, Santa Catarina, de uma rede FM, na Rádio Real de Canoas, 540M. Era uma equipe terceirizada, ele comprava espaço, e na época nós transmitíamos os jogos da Copa Onda de futsal. Quem é de Canoas vai lembrar da Copa Onda de futsal no ginásio da Guilherme Michel. Transmitíamos jogos da dupla Grenal em Porto Alegre, transmitíamos jogos do amador do futebol de campo de Canoas. Foi uma experiência muito rica lá com o Fernando Camargo. E ali te deu a oportunidade de chegar nessas rádios aqui no Vale. Isso, aí foi criando fui criando estofo, aí o pessoal vai te conhecendo, aí eu vim para a rádio 1530 em São Leopoldo, na equipe do Paulo Machado, do Brás de Oliveira. E ali o Aimoré não só cai para a segunda divisão, como o Aimoré acaba fechando as portas. Não, o Aimoré só cai para a segunda divisão, mas ainda não fecha as portas. Mas quando cai para a segunda divisão, o Novo Hamburgo continua na Série A do Gauchão. E aí precisam de um narrador. E o Leônidas Moraes Júnior,
recém-chegado para dirigir a Rádio Progresso, me importa de São Leopoldo para cá e eu acabo trabalhando 10 longos anos com ele na Rádio Progresso. Progresso, que era aquela rádio que ocupava as ondas da nossa região inteira. Era uma emissora fantástica. Eu vivi coisas na Rádio Progresso que, passados 30 anos, 26 anos, eu conto e os mais jovens, no curso de jornalismo da Unicinos, da Ritter dos Reis, da Universidade Federal, eles têm dificuldade de assimilar. Olha, eu fiz a primeira transmissão de rádio de Santa Maria do Herval. A primeira vez que se transmitiu futebol em Santa Maria do Herval foi Marcos Couto, Mauro Silva, e o meu comentarista era o prefeito da cidade, Ademir Schneider, e o repórter era o Stephen, que foi prefeito lá, o Rodrigo Stephen, o Rodrigo Stephen, que foi prefeito lá de Santa Rodrigão, teu também, tocaio, que foi prefeito, Rodrigo Fritzen. O Rodrigo Fritzen, que foi prefeito de Santa Maria do Herval, em cima de um caminhão. Nós transmitimos lá a Sociedade Cultural e Beneficente Herval de Santa Maria do Herval contra 11 amigos. Eu jamais vou esquecer, porque o ano era 1993 e foi a primeira transmissão de rádio de lá. Então, vivemos coisas fantásticas, assim. Você puxar fio, Marco. Meu Deus, eu e o Mauro Silva, o Mauro Silva e o prefeito Ademir Schneider e o Rodrigo Fritzen, que na época era do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, depois veio a ser prefeito, nós fomos no sábado a Santa Maria do Herval. Nós puxamos, tinha um fiozinho cinza da CRT, da extinta Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, nós esticamos 1 quilômetro de fio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria do Herval até o campo da sociedade para poder transmitir. Detalhe, na época o Hospital 12 de Maio ainda funcionava e eram poucas linhas telefônicas em Santa Maria do Herval. Tu tinha a linha da prefeitura, a linha da brigada, do sindicato rural e do hospital. Aí nós não podíamos, evidentemente, deixar incomunicável nem a brigada, nem o hospital, nem a prefeitura. Escolhemos o sindicato, que domingo ninguém vai procurar. Ô Marcão, e foi exatamente naquele momento, lá em 1993, que os teus colegas de Rádio Progresso te aprontaram uma boa. Foi uma boa. Essa é fantástica, é fantástica. Como diria o falecido Antônio Mendes, esta é de cabo de esquadra. Nós estamos voltando de 2 irmãos. Era um domingo de muito frio e nós havíamos transmitido um jogo do Amador. Eu não recordo se era o Vila Rosa na Baixada Rubra, se era o 7 de setembro na Baixada Setembrina ou era o União, mas era um jogo do Estadual de Amadores. E na volta o seu Mendes tinha um hábito que eu gostava muito. Marco, vamos tomar uma xícara de chá e vamos comer uma torta Marta Rocha no Café Colonial do Johan. Vamos, agora já, seu Mendes. Tá, estamos descendo a serra, serração, aquele golzinho chaleira, 4 marchas da Rádio Progresso, tuc, 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 tuc. Quando estamos quase chegando ao destino do café, ali no travessão, eis que Marco Antônio Pereira na Rádio Gaúcha. E agora vamos aos 10 finalistas do Narrador do Futuro, Rádio Gaúcha, Ferramentas Black & Decker 1993. Édio Antônio, Rádio Serenalta Paraná, fulano de tal, Marcos Couto, Rádio Progresso, Novo Hamburgo. Opa! Como assim? Não me inscrevi. O Leônidas, o Mauro Silva e o falecido Mendes me inscreveram no concurso sem eu saber. Ali eu estava listado entre os 10, depois eu fui para os 5 e depois eu ganhei o Narrador do Futuro da Rádio Gaúcha. Loucura. Com o Marco Pereira, que é um cara nosso aqui também. Que hoje é um cara nosso e é um grande parceiro meu. Hoje trabalhamos juntos na Rádio Bandeirantes, dividimos as jornadas esportivas, eu e o Marco Antônio Pereira. Outra rica criatura da nossa comunicação do Pois Vale. O Marco Antônio Pereira que é inexplicável, porque ele é um ele é um leopoldense que torce para o Novo Hamburgo. E eu sou um hamburguense por adoção que torço para o Aimoré, tá tudo trocado. Tu fala sobre futebol, assim, sobre as tuas paixões clubísticas abertamente, ou é só o Aimoré a tua paixão? Só o Aimoré, porque o restante, se nós falarmos abertamente, dá um problema. Que coisa triste isso, né? Triste, porque tu vê, o Alexandre Pretzel, que está há 12 anos radicado em São Paulo, ele pode livremente dizer para quem ele torce. É um gaúcho que pode, em São Paulo, não há problema em tu ser corintiano, São Paulino, santista, não há problema algum tu ser palmeirense. Lá, inclusive, tem coisas no rádio de São Paulo, na imprensa de São Paulo, que eu adoro. Primeiro, tu não está preso a um único veículo de comunicação.
o Prétio pode ser repórter na Rádio Bandeirantes, ele pode escrever no jornal O Estado de São Paulo, ele pode participar na TV Record, e que é algo que aqui não é permitido no Rio Grande do Sul. Lá em São Paulo eles são mais híbridos, eles são mais abertos do que aqui. Aqui tu tem um Guerrinha que faz isso, acho que razoavelmente bem. Não sei, eu como gremista respeito muito o trabalho dele, por exemplo. O falecido Cláudio Quintana Cabral, um dos maiores elogios que eu ouvi no rádio, eu ouvi do Dr. Fábio Andrekoff ao Cláudio Quintana Cabral, quando certa vez eu participava do apito final na Rádio Bandeirantes e perguntaram para o Dr. Fábio Koff, de todos aqui, os debatedores do apito final, qual é o teu preferido na nossa Rádio Bandeirantes, Dr. Fábio Koff? O senhor que é um presidente campeão da América e do mundo. Cláudio Quintana Cabral, como? Um colorado é o seu preferido? Sim, porque ele tem uma lisura, ele tem um comportamento, um profissionalismo. Eu adoro ouvir ele falando das coisas do Grêmio, porque ele fala com a mesma propriedade profissional da propriedade do amor que ele tem pelo Internacional. Fora isso, vira só folclore, né, Marcão? Vira isso, tirando isso é folclore. E eu detesto folclore. Tu sabe que vocês têm aqui na TV um grande irmão meu do rádio e da vida, que é o Eduardo Pires. E o Eduardo Pires, anilado, e eu aimorezista, e muitas vezes na antiga Rádio ABC, lá no AM, no Fórum Esportivo Debates, eles diziam, mas hoje vocês brigaram. Mas hoje vocês... Mas quantos dias vocês não se conversam? Vocês devem ir daqui a Erechim, mas que isso? Termina o debate, termina aquela confusão toda, que é um verdadeiro jogo de cena, a gente se abraça. Como deve ser. O futebol tem que ser uma paixão, mas não aquela coisa que segue a gente, né, Marcão? Tu sabe, Rodrigão, que eu tenho algo comigo que me foi passado pelo Paulo Mesquita, pelo Cabral, que me foi passado pelo João Carlos Belmonte e por tantos nomes, né? Edgar Pascoal Schmidt, o REC, que é o seguinte: ainda que a gente sobreviva, coloque o pão na mesa dos nossos com o futebol é a coisa mais importante das menos importantes das nossas vidas. É verdade. Ele é a mais importante das menos importantes. É verdade. Mas viva o futebol. Viva o futebol. Vamos fazer um breve intervalo e eu quero falar de ti um pouquinho também. O que o Marcão gosta de fazer? O que tu curte fazer? E, claro, gosta muito de trabalhar. Vamos falar de trabalho também. Hoje, numa conversa de peso com um verdadeiro gigante do Vale. O pessoal acha que eu sou grandão. Tá aí o gigante do Vale, Marco Couto. O Marcos Couto. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o narrador oficial do Vale do Cibá. Agora eu vou comprar uma briga aí, porque tem muita gente boa. Deixa o Vânios Porto, o Marcos Couto como os oficiais do Vale e traz o Marco Antônio Pereira como Orconcura. Aí nós estamos bem. O Marco Antônio Pereira está fora de ele é o Orconcura. Para mim, é o maior narrador esportivo do Rio Grande do Sul hoje, Marcão. Eu gosto muito do Marco Antônio Pereira. Tu sabe que eu admiro muita gente, mas eu acho ele... Eu tenho um respeito muito grande. Sabe que quando me perguntam, e o nosso meio, né, do rádio, às vezes ele é um verdadeiro striptease das vaidades. Mas nesse striptease das vaidades, que é o rádio, eu, graças a Deus, eu tenho um carinho e um respeito pelo Orestes de Andrade, pelo Magno, pelo Zé Aldo da Guaíba, pelo Pedro Ernesto Denardim, que me chama de uma alcunha que nesse momento aqui é proibitivo, mas é uma alcunha carinhosa quando nos encontramos nas cabines. Adoro o Debona, o Manhago. Tenho um carinho pelo Daniel Oliveira, que trabalhou comigo, foi um irmão no rádio, na divisão do microfone da Rádio Bandeirantes durante quase 2 décadas. Então, isso que é o bacana. As pessoas acham que é uma disputa que não existe. Aliás, eu já tive muito almoço
pago por muitos que eu citei com diárias bem melhores que as minhas. Vale a pena uma parceria assim. O que tu faz quando tá fora do rádio, hein? Puxa, o Ribeiro Neto, ele é clássico ao dizer: a maior dificuldade do mundo para um cronista esportivo é fazer lazer aos domingos. Cronista esportivo não sabe fazer lazer. Quando a gente fica em casa num sábado ou num domingo e tu vai com a família tomar um café colonial em Gramado, tu dá um pulo no litoral, tu não sabe, tu fica te coçando, Fica desazado, Marcão. tu fica desazado, tu fica com inveja daquele que está narrando, daquele domingo à tarde, e tu te pergunta, e tu tira a camisa e te flagela, porque eu estou aqui, não estou lá. É uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade muito grande. Que maravilha. É muito difícil. Porque a maior parte do fim de semana é tomado por isso, né? O dia nobre, né? A segunda-feira à tarde de todo e qualquer empresário, de todo e qualquer trabalhador, para o narrador é o domingo à tarde. O domingo à tarde é a segunda dele, é o nosso dia nobre. Quantos domingos por ano tu trabalha, Marco? Meu Deus, é melhor eu dizer os São domingos que eu não 52 trabalho. semanas aí, né? Eu 52 não devo domingos. trabalhar nos 6 domingos no ano. Puxa vida. 6 a 8 domingos no ano. Nem a família sabe o que fazer contigo, então, quando tá em casa. Não, eu sou incômodo. Bah, eles olham, meu Deus do céu, olha só quem está em casa no Tu domingo. almoça em casa ou tu já tá na rua? Dificilmente, dificilmente. Por exemplo, os meus domingos, mesmo durante a pandemia, como é que funciona? Domingo esportivo da Bandeirantes, domingo escala de jogo. Eu saí de casa 9h30 da manhã aqui de Novo Hamburgo, das 11 da manhã, 1 da tarde, domingo esportivo Bandeirantes. Ali, entre 1 e 3, a gente almoça e logo tu já faz o deslocamento para a Arena, já faz o deslocamento para o Beira-Rio, ou então tu não está no programa, mas eu já estou viajando desde as 7 da manhã, porque tem jogo em Pelotas, tem jogo em Erechim, tem jogo em Juí, então é uma loucura. Eu te perguntei a última vez, eu acho que eu te ouvi narrando, não me lembro qual era o time de Florianópolis, se era o Avaí ou o Figueirense. E aí te perguntei como é que tava lá. Tu me disse assim, que nada, só Tubão. É só Tubão. Mas tu já viajou muito. Muito, muito. Até 2002, 2003, nós fazíamos o Campeonato Brasileiro de ponta a ponta, Libertadores de ponta a ponta. Por quê? Porque tu não tinha a quantidade de canais, a quantidade de jogos, o todo das competições na tela da TV. Então, como hoje tu vive de 2003, 2004 para cá, uma crise aérea muito grande no país e dificuldades das editorias de mandar o repórter e o narrador, está viajando o repórter. Para o narrador viajar, como foi, por exemplo, no ano passado, que as rádios se viram obrigadas a nos mandar, e eu fui ao Chile fazer o jogo do Grêmio contra a Católica, porque era o jogo do Facebook e não havia garantia que aquela imagem do Facebook fosse clara, fosse cristalina, fosse corrente para a narração do jogo. Então teve que se investir para o narrador ir. Caso contrário, vai só o repórter. Mas foi com certeza um momento gostoso de muitas boas histórias. Né? É muito gostoso, sim, é claro. Mas tem uma questão na vida do profissional. A primeira vez na Fonte Nova é maravilhosa, a primeira vez no Morumbi é muito bom, mas quando tu começa a ir a quinta, sexta vez e o pessoal começa a te chamar pelo nome, aí tu, puxa vida, começa a cansar. Porque não é lazer, né, Marco? Tu vai lá para trabalhar, né? Claro, pode até sair para jantar, tem que comer. Claro. Mas normalmente fica no hotel também, fica na volta. Mas, Rodrigo, o narrador, o cronista esportivo, ele conhece. Se tu me perguntar de tudo que eu conheci na América Latina e no Brasil, eu conheci viajando a trabalho. O aeroporto, o hotel onde eu fiquei hospedado, o hotel onde a dupla Grenal ficou hospedada, o translado até o estádio, o translado até o aeroporto, e foi o que eu conheci. E como é que é fazer Tubão, hein? O Tubão, ele é um estado de espírito, né? Eu digo que o tubo ele precisa de uma concentração total. Ontem eu estou com ontem na cabeça, mas eu trabalhei recentemente em Flamengo e Fluminense, tá? Primeiro jogo da decisão do Carioca pela nossa co-irmã lá na Bandeirantes. Como é que funciona? Eu gosto de entrar na sala, que é uma sala pequena, harmonizada para nós fazermos a transmissão com a TV, e eu gosto de sentar bem diante dela, me concentro, memorizo as escalações, memorizo os meus textos, e eu me transporto. É como se eu fosse o Chico Xavier ao contrário. O Chico Xavier incorporava e recebia a mensagem. Eu me teletransporto para o estádio, eu me coloco como se eu estivesse lá para poder viver aquela emoção. Então eu fico absorto naquela imagem
e tocamos a vida. Tu entra dentro da TV. Todos nós. Tem que entrar, pode entrar. Quem está contigo ali na sala? Fica o comentarista do meu lado, e se é um jogo da dupla Grenal, o repórter está lá, né? Se é o jogo da dupla Grenal, o repórter está na Fonte Nova, o repórter está no Morumbi, está no Pacaembu, está no Parque Antártica, está no Mineirão, está no Serra Dourada, e está o comentarista do meu lado. Mas tu fica tão concentrado, e eu tenho um costume, todo o locutor esportivo, todo o narrador, ele é um tanto quanto que surdo, porque a gente acaba trabalhando com os fones num volume alto, que é para justamente nenhuma conversa adjacente periférica te perturbar. Então, tu fica absorto ali. Aqueles 45 minutos, mais os acréscimos do primeiro e do segundo tempo, tu tá preso. Tu assiste muito futebol? Assisto muito, assisto e acompanho muito. Conhece os jogadores, assim, de ver, de saber a trajetória, de estar sempre ligado? Exatamente. Por exemplo, tu tá nesse momento focado, puxa, como é que o Grêmio pode pegar o Jonathan Robert, um guri de 20 anos, driblador, criativo, estava emprestado ao Cruzeiro, como é que o Renato não viu e agora esse cara está indo para o Boa Vista de Portugal? E o PP, eu sei que o Grêmio precisa de dinheiro, mas não era melhor vender o Everton, que está com 24 para 25, e segurar o PP que tem 20 para monetizar um pouco mais, valorizar um pouco mais ele. Então, tu está sempre de olho. E o Eric? Puxa, mas o Eric, lateral do Inter, como é que esse cara é tão aproveitado na seleção e no Inter não é? E aí tu te pergunta o seguinte, pô, mas esse cara tem 19 anos e a única chance que ele teve nesse ano foi um jogo que até eu narrei, Inter e Ipiranga em Erechim, jogo ruim para Dedé, 0-0, o Inter todo reserva, porque estava focado na Libertadores. Pô, deram uma chance pro guri já mandar embora. Então tu tá sempre focado, sabe, sempre ligado. Tu, quando vai narrar, tu reconhece o cara pelo rosto dele, pelo número da camiseta, pela escalação mesmo de ter estudado antes? O que é normal, assim? Tudo te ajuda, tudo te ajuda. O jogador que joga com a chuteira preta, o jogador que está com a chuteira branca, o zagueiro pelo lado esquerdo que é afrodescendente, o zagueiro que está pelo lado direito que é loiro, aquele que usa o cabelo raspado, o Gabigol que está com a barba de Invanhoé, tudo te ajuda. Aquele que joga com a meia para dentro da caneleira, aquele que puxa a meia por sobre o joelho, todos são detalhes importantíssimos à distância para tu narrar com precisão. Porque vocês estão no lugar mais distante de todo mundo no estádio. O mais alto ponto do estádio é o nosso. Quando está ali com a câmera, deve ser muito mais fácil. No tubo, claro, talvez facilite. Claro. Mas no estádio, realmente, tu tem que estar bastante concentrado e buscar essas características. E até o jeito de correr, do calção, da camisa. Então, o hábito do jogador... Deve levar uns minutos para te adaptar. Leva. E às vezes tu tá ali com 10, 15 minutos de jogo e tu ainda está fazendo alguma observação na tua planilha a respeito da vestimenta, do cabelo, do detalhe. Ô Marcão, e nome estrangeiro, hein? O nome estrangeiro? Bastante interessante. Tem uns nomezinhos bem complicados às vezes também. Tem nome, mas aí o que a gente Dá faz? uns trava-língua, aquelas coisas assim. A gente geralmente, antes da partida, o que tu faz? Tu pega um colega e tu repassa as pronúncias. Porque eu fico imaginando quando vão transmitir uma partida de um time asiático, por exemplo. Sim. Talvez também não faça muita diferença, que a maioria das pessoas não conhece, mas fica feio se alguém conhece. Fica feio, mas né? aconteceu já muitas vezes de tu escolheres 2 a 3 jogadores e aí é o seguinte, ó. Tô apavorado, como é que eu faço? Tu não pode errar os jogadores da seleção brasileira, Marco. Os aqui do outro time, Tá o que tu entregares vai estar bem feito. Que maravilha. Coisinhas que a gente fica imaginando como funciona. Marcão, a gente estava muito acostumado a te ouvir narrar na BC, né? Sim. E sabe dessa mudança da rádio, enfim, até hoje difícil de acreditar que vai abrir mão do esporte, uma coisa que a gente não entende como se dá, mas enfim, decisões estratégicas, quem sabe para o ano que vem eles revertam isso. Neste momento está tudo cheio de pontos de interrogação na vida de todos nós, né? O que tu está fazendo de projeto novo pela frente? O que tu pode falar para a gente? Claro. Já me falou de tem um que está rolando que tu ainda não pode comentar, que em seguidinha está na rua. Tu sabe que eu tô bem satisfeito. Bandeirantes, firme e forte. Firme e forte, inclusive já plenamente avisado pelo Leonardo Meneghetti, pelo Taigor Jank, do quanto de trabalho que teremos com o reinício do Campeonato Gaúcho, com o início do Brasileiro, porque a dupla Grenal agora, eu te diria que de 22 de julho a 21 de fevereiro, a dupla Grenal a cada 3 dias vai entrar em campo para jogar. E isso vai trazer um acúmulo de jogos muito grande para os narradores, para os repórteres, para os comentaristas, para os técnicos de rádio, para plantões esportivos, para pessoas de retaguarda. E aqui no Vale dos Sinos, eu te diria que eu torço muito
por quem ficou lá na Rádio ABC, torço muito por eles. E tu sabe que eu não tenho problema algum, eu acho que é um direito do proprietário da emissora dizer, não, eu quero agora, nessa nova fase, nesse novo momento, com o FM, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Claro. Então eu deixo bastante à vontade, mas eu só tenho palavras de agradecimento ao senhor Elmar Canenberg, ao Felipe, ao Daniel, não é? A família Canenberg, que me absorveu ali na Felicidade FM. Que é um canhão, né, mano? Que é um canhão para mais de 100 municípios e uma oportunidade maravilhosa de tentar preencher uma lacuna que eles acreditavam não ter, que era do jornalismo, das 7 às 8 horas da manhã, que é um horário nobre, uma outra proposta de jornalismo do meio-dia, 1 da tarde. Então, é um projeto local que eu tenho que me deixa muito satisfeito, muito feliz. Maravilha, maravilha. Eu adorei conversar contigo, és uma figura queridíssima de todos, não tem quem não goste, que não fale bem de teus colegas, assim como tu falou bem de dezenas de colegas, teus colegas sempre rasgam elogios também para essa figura simpaticíssima que tu és. Como é que tu está nesse período de pandemia e o que tu está enxergando da volta do futebol, hein, Martão? Tu sabe que eu comungo de uma ideia que é de muitos colegas com mais experiência do que eu. E inclusive, uma ideia que ela passa, inclusive, de conversas minhas com o Dr. Raul Cássio, com o Dr. Gerson Petef, de que plenamente seguros a humanidade só estará com a vacina, quando for possível vacinar bilhões e bilhões de habitantes desse mundo. Mas, enquanto não tivermos a vacina, o distanciamento social, a máscara, o álcool em gel, no caso do futebol, os jogadores testados, sem a presença do público, sem a presença de nós cronistas, o futebol ele está sendo retomado daqui a 10 dias no Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho, sem a presença da imprensa. Lá estarão poucos cinegrafistas necessários para nos traduzir a imagem ao telespectador e ao profissional que vai fazer a transmissão, inclusive da TV detentora dos direitos. Então, acho que esse é o caminho. Testes e mais testes para quem vai entrar em campo. Segurança possível. Nós afastados, não é? E com o mínimo de profissionais o possível para tocar o projeto adiante. Teu fã, declaradamente, e seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Olha, eu torço muito por vocês, eu gosto muito do Eduardo Pires, torci muito pelo Eduardo com o Benhur. Agora eu sempre dizia para o Eduardo, o Benhur é treinador, deixa o Benhur seguir, deixa o Benhur evoluir. Né? É aquela coisa meio assim, levanta-te e anda, vai em busca do que é teu. Né? E o Eduardo Pires está aí, e que coisa boa ver que ele está em meio à pandemia, enfrentando, lutando, colocando no ar o programa. E é um espaço, o Eduardo ele dá um espaço maravilhoso para profissionais do interior que muitas vezes não teriam uma melhor visibilidade que não fosse essa que ele e vocês proporcionam. E a Vale TV são vitrines. E vai para o mundo inteiro. Hoje, numa conversa de peso com o narrador esportivo, jornalista Marcos Couto, ou, como ele nos disse, Marco Giovanni Couto, o gigante do Vale Marcos Couto. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.